antes de Hiroshima e Nagasaki. Anos antes. Esses extraterrestres já estavam observando. Não eram de um planeta, não era uma civilização, mas o conglomerado de várias civilizações que se autopoliciavam para evitar um controle direto e uma interferência direta na civilização humana. Eles queriam preservar os valores socioculturais e idiosincráticos humanos. Então, eu digo para vocês que o que passou em relação a tudo isso foi que em 1942, na cidade de Los Angeles, essas naves aparecem, especialmente uma que para em cima de Los Angeles. Já faziam meses do ataque de Pearl Harbor, quando os japoneses atacaram o Havaí, Hawaii. Então, toda a costa oeste americana estava coberta com baterias antiaéreas, onde estavam esperando um novo ataque japonês contra solo americano. Então, quando essa nave apareceu, eles não podiam nem imaginar que eram extraterrestres ou a procedência dessa nave. Quando viram aquele monstro, eles pensaram que era um dirigível gigante, por alguma razão. Então, o que foi que passou? O que passou foi que eles começaram a bombardear essa nave. Mais de 1.800 disparos de baterias antiaéreas. Está documentado historicamente isso. E se vocês têm acesso aos arquivos do jornal Los Angeles Times, vocês não somente vão ter acesso à fotografia de capa, ensinando a nave banhada pela luz dos holofotes, como vocês vão ver as bombas explodindo ao redor do campo de energia que está ao redor da nave. Está documentado fotograficamente. É uma foto icônica, é uma foto histórica. 1942, a Batalha de Los Angeles. 2 milhões de testemunhas observando o que eles não podiam crer, porque nenhuma das bombas tocava a nave. A nave estava ao redor dela um campo de força que não permitia que nenhuma das bombas atacasse a nave. Mas infelizmente o que passou é que as bombas, quando explodiam, elas tinham resíduos e detritos. Então os fragmentos das bombas, a explosão em si, o rebote das bombas caiu na cidade de Los Angeles. Pessoas morreram. Propriedade civil foi destruída no valor de milhões de dólares. Então, como é que ninguém fala disso? Puxa vida, 2 milhões de testemunhas e ninguém fala disso. Fizeram filmes, então Hollywood, é um filme de Hollywood, isso não tem nada. Não, senhores, isso passou, é histórico, tem registros históricos disso. Isso é 1942. 1947, o incidente de Roswell. Vejam que coincidência. Roswell, Novo México, o mesmo lugar onde estava a base que levou as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Por que não comentam isso? Por que ninguém fala nada? Infelizmente, essa é a história dos pesquisadores locais. Eles ou não se importam, não se interessam, ou têm seus valores comprados. Não todos, tem muito pesquisador sério aí fora, tem pesquisadores idôneos, honestos, sinceros, que fazem o melhor que podem para divulgar.
E a esses que eu dou meus parabéns e tenho a honra de dizer que eles sim são os brasileiros que são meritosos, ao passo que outros, normalmente as celebridades, deixam que seu ego fale mais do que o interesse para a pesquisa. Mas isso não importa, não é para isso que a gente está aqui. Eu não estou julgando ninguém, eu estou somente fazendo um comentário. E é a minha opinião. Eu não vou dizer nada mais que isso. Vejam então, o que foi que passou em relação aos eventos da Batalha de Los Angeles. Foi que justamente haviam veículos que foram capturados, naves menores de reconhecimento. Isso nunca se comentou. E sabem uma coisa, sabem que o presidente Roosevelt teve acesso à tecnologia e a encontros diretos com seres capturados. A guerra terminou em 45, como todo mundo sabe. Agora, o que todo mundo não sabe foi como o presidente Roosevelt morreu de verdade. Eu vou contar para vocês agora o segredo do que passou com o 32º presidente norte-americano, presidente Roosevelt. Ele teve um contato com um desses seres aprisionados. Esse ser não foi o ser de Califórnia. Esse foi um ser que foi capturado em Alemanha, depois que conseguiram mudá-lo de uma base em Polônia. Esse ser se comunicou com o presidente usando um processo de comunicação neural. Não vou simplificar dizendo que é telepatia, mas vou dizer que ele conectou seu sistema neural ao sistema do presidente e efetuou essa conversa, essa comunicação usando esses meios. Pois o que passou foi que o presidente Roosevelt não estava equiparado para suportar essa conexão. Isso causou uma hemorragia cerebral nele. Foi então que em Warm Springs, em Geórgia, no dia 12 de abril, o presidente Roosevelt morre de uma hemorragia cerebral. As pessoas sabem, mas não comentam. Os nomes estão aí para quem quiser saber. Se eu conto para vocês as tragédias que são mantidas escondidas das pessoas, as verdades que se mantêm escondidas atrás das portas, pessoas inocentes assassinadas, vidas destruídas, famílias dizimadas. Eu sou obrigado a falar essas coisas, mas eu digo o seguinte para vocês. Isso é algo que deveria ter sido comentado, isso é algo que deveria ter sido apresentado muito antes. Eu humildemente estou aqui compartilhando com vocês, porque eu penso que a minha responsabilidade é fazer isso. Eu não posso acreditar que outras pessoas não soubessem, mas eu sim posso acreditar que eles deliberadamente esconderam isso de vocês.
Por quê? Isso somente eles podem responder. Mas eu, da minha parte, eu tenho que comunicar para vocês a verdade. Então já vimos quantas pessoas assassinadas para manter esse segredo escondido. O presidente Kennedy, o presidente Garfield, puxa vida, o presidente Roosevelt. Eu não posso imaginar como é que isso seja possível. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que vir aqui e contar para vocês como é. E agora, depois da morte do presidente Roosevelt, quem entra em cena? O presidente Harry Truman. O presidente Harry Truman, o 33º presidente norte-americano, tinha que reconstruir um mundo devastado pela Segunda Guerra Mundial. E ele não estava preparado para os eventos de 1946 e 1947. Houveram naves que caíram antes de Roosevelt. As naves de 46, 3 delas. A gente vai ter que fazer uma live para que eu possa explicar todo esse detalhe. 47 todo mundo conhece a história de Roosevelt. E por aí a coisa vai. E quando vocês pensam que está tudo mais ou menos sob controle, chega o ano de 1952. E qual é a significância de 1952? Deixa eu contar para vocês uma coisa. O diretor de inteligência dos Estados Unidos, naquela época, chamava-se o Major-General John Sanford. Ele tinha um colega. O colega era o diretor da Força Aérea, de operações da Força Aérea, o general Roger Ramey. Quem conheceu ou escutou falar de general Roger Ramey e por que ele é importante? Porque ele foi a pessoa responsável por esconder todos os fatos de Roosevelt. Não foi uma nave que caiu em Roosevelt. Foram três naves caíram em Roosevelt, Novo México. E só se fala de uma. Não foi uma civilização, foram 3 civilizações diferentes. Eu tenho todos os dados. Estou preparando material para apresentar para vocês. Porque a coisa não fique somente no que eu estou dizendo, mas vai ficar documentado e impresso. E vocês vão ter acesso a isso. O que está passando? Qual é a relevância do que está passando em tudo isso? Deixa eu contar para vocês, então. A invasão da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., foi invadida. Não uma vez, mas 2 vezes. 2 fins de semana seguidos. O primeiro e o segundo. 2 vezes. A capital dos Estados Unidos. Eu digo para vocês, inclusive o diretor da Força Aérea, que estava a cargo do chamado Projeto Livro Azul, não confunda com Blue Planet, que isso aí é outra coisa, foi um projeto que eu estava envolvido, mas isso foi décadas depois. Mas estou falando naquela época, em 52. Então, eu não tinha nem nascido em 52, eu nasci em 59, ainda faltava para mim nascer. Mas então, eu digo para vocês, o próprio capitão Edward Ruppelt, que era então
a pessoa que estava a cargo do projeto Livre Azul. Todos eles acompanharam a infiltração extraterrestre. Eu digo para vocês uma coisa que vocês deveriam saber e é importante. Por que tantas das coisas que eu estou falando ou aparecem em livros, ou aparecem em filmes? Então eu estou tirando isso de filmes, eu estou inventando uma história? Não, deixa eu contar para vocês um outro segredo que ninguém fala, mas eu vou falar. O Pentágono tem uma divisão do Departamento de Defesa, onde existe mais de $500 bilhão por ano, mais disso, de $500 bilhão por ano, para entregar a indústria cinematográfica de Hollywood. Para quê? Porque a melhor maneira de manter um segredo é manter o que se chama um segredo aberto. O que é um segredo aberto? O segredo aberto é aquele segredo que as pessoas querem contar, mas não podem. Então, eu vou dar um exemplo de segredo aberto. Mas eu vou fazer uma coisa primeiro. Eu vou contar para vocês esse segredo aberto. E vou provar que o que eu estou dizendo é como é. Quer dizer, que não tomem somente minha palavra. Mas antes, eu vou chamar aqui o Roberto para uma coisa. Eu vou pedir para vocês um tempinho para que eu possa tomar um pouquinho, que eu estou com a garganta seca de tanto falar. Então, eu vou entregar vocês com o Roberto. Ele tem um anúncio para vocês. Eu vou tomar uma coquinha, mas eu vou dizer para vocês, no meu retorno, eu vou abrir a boca num segredo que não se deveria falar, mas vocês já me conhecem. Eu vou e falo, doa para quem doer. Roberto, você, por favor, atende eles por um momentinho, me dá um tempinho, eu vou e volto daqui a pouquinho, tá bem? Com vocês, o Roberto. Mas, muito bem. Vamos continuar então, tá? Antes para vocês, quero fazer uma revelação, e a revelação é essa. Teve um filme de Steven Spielberg que todo mundo tem que conhecer, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Se eu contar para vocês que esse filme está baseado em eventos reais. Se eu contar para vocês que nesse filme o Dr. Joseph Allen Hynek, astrofísico, consultor do projeto Livro Azul, participa do filme. Você pode vê-lo no filme. Ele está lá fumando um cachimbo no momento que a nave gigantesca extraterrestre baixa. Aquele filme foi o resultado do que foi que passou com Eisenhower em 1954. Em 1954, o presidente Eisenhower, eu tenho aqui uma carta histórica, que é a carta de Gerald Light, que ele andou pela Casa Branca como assessor e teve acesso direto à informação. Essa carta está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Vocês vão ver as palavras de Gerald Light, onde ele está descrevendo o encontro do presidente com esses seres. E devo dizer para vocês, esse foi não o primeiro, mas o segundo encontro do presidente. O primeiro encontro do presidente foi com seres que se chamam nórdicos. Foram aqueles que estavam observando o que passou em Hiroshima e Nagasaki. O que foi oferecido ao governo americano foi que, se o governo americano destruísse seu arsenal nuclear e seus planos de continuar produzindo mísseis atômicos,
Eles iam entregar tecnologias que nos tornariam capazes de energia limpa, sem nos preocuparmos com poluição. Formas de produzir alimentos para que ninguém mais passasse fome no planeta. A capacidade de terminar com qualquer tipo de doença mortal, como no meu caso, câncer. E, finalmente, um convite para participar da Federação de Mundos, que era capaz de viajar entre estrelas. Isso foi oferecido à troca da destruição dos arsenais nucleares. O presidente estava pessoalmente interessado em aceitá-lo, mas ele recebeu severa reprimenda do poder por trás do poder, que temos que falar sobre isso um dia, e ele foi obrigado a recusar. A razão da recusa é que isso não era favorável ao governo norte-americano. Primeiro, curar doenças não é um bom negócio. A indústria farmacêutica gera bilhões, se não trilhões de dólares ao ano. E, de repente, vinham eles e terminavam com as doenças. As companhias e corporações alimentícias que controlam a comida no mundo não via com bons olhos a ideia de que, de repente, ninguém mais passasse fome. Então, qual é a demanda para os produtos deles? Pois nenhum. E, finalmente, as grandes corporações que controlam o petróleo disseram assim: deu energia limpa, quem vai comprar gás e quem vai comprar carvão e quem vai comprar gasolina? E óleo diesel, quem vai comprar isso se não faz falta? Então, foi o que passou com o primeiro encontro do presidente. Foi recusado. Mas o segundo encontro foi com representantes do chamado Jagara Collective, aqueles que vocês conhecem como os greys, os cinzas. Cinza é uma cor. Eles põem códigos para eles, EBEs, EBs, entidades biológicas extraterrestres. Pois esse segundo encontro, uma decisão foi tomada. A decisão foi que, sim, o governo dos Estados Unidos aceita o acordo. Qual era o acordo? O acordo era que, em troca de tecnologias limitadas ao uso exclusivo das agências de inteligência clandestinas, aos serviços militares clandestinos, seria dada tecnologia superior, que não deveria atingir o público diretamente nem ao mesmo tempo. Sabe o que eles queriam em troca? Número 1, que, por favor, não interferisse nos assuntos alienígenas e nas agendas que eles tinham para a Terra e para os humanos. Eles disseram que jamais pessoas-chave seriam incomodadas. Grandes corporações, líderes militares, cientistas, artistas, pessoas populares, elas não seriam incomodadas.
Mas as pessoas comuns e correntes, elas sim seriam usadas para os tipos de experiências que eles fariam, porque existia uma necessidade disso. Então, o governo decidiu trabalhar com eles para que se mantivesse esse segredo. E foi proposto que 12 indivíduos humanos, masculinos e femininos, iam ser levados aos planetas do sistema Jagara para conviver com a civilização deles, para intercâmbio sociocultural. Ao mesmo tempo, 12 Jagaras que quedariam na Terra para aprender a convivência e os costumes humanos. Então, a cena no contato imediato do terceiro grau, quando aqueles astronautas estão subindo, embarcando na nave alienígena, é baseada em algo real. E justamente foi posto ali para que, se um dia se comentasse sobre isso, iam dizer: isso é um filme. Pois esse filme foi subvencionado com orçamentos pagos por Departamento de Defesa americano, com um propósito, então, de que fosse mantido o segredo aberto. Ou seja, enquanto as pessoas pensem que é ficção, ninguém se importa em verificar nada. Esse é o segredo aberto. Aquele segredo que se conta um pouquinho da verdade, que se distorce o resto. Mas aquele pouquinho da verdade é suficiente para confundir as pessoas. Então, por isso, quando vocês vejam filmes em Hollywood, se perguntem que tanto desses filmes são ficção e que tanto de ficção é ensinada ali. Então, deixem eu ler, traduzir para vocês essa carta que está em inglês, tá? A carta, ela vem de Gerald Light, tá? Aqui tem o endereço dele. Claro que Gerald Light está morto já, mas 10.545 Cenário Lane, Los Angeles, Califórnia. Tá? A carta foi recebida em 16 de abril de 1954. A carta diz: ela está dirigida ao senhor Midlane, em San Diego, na Califórnia. A carta diz: meu querido amigo, eu retornei de Muroc e o reporte é verdadeiro, devastadamente verdadeiro. Eu fiz a jornada em companhia de Frank Allen, dos jornais Hearst, e Edwin Norris, do Instituto Brookings. E esse Edward Norris era a pessoa que dava, como diz, o consultor financeiro do presidente Truman, pessoal. E Bishop McIntyre, de Los Angeles. E ele disse que, por favor, mantenha esses nomes confidencialmente. E eu estou aqui falando diretamente o nome deles para vocês, em público. Então, está dizendo que quando foi permitida a entrada nas áreas, na seção restrita, depois de 6 horas, eles tiveram que passar por uma revista por cada possível detalhe, evento, incidente, aspecto da vida pessoal e pública. Eles tiveram a distinta sensação
de que o que estava passando com eles é uma coisa tão fantástica que parecia que era fora desse mundo. Então dizia que ele nunca tinha visto tantos seres humanos num estado de completo colapso e confusão quando realizaram que o seu próprio planeta, de certa forma, estava chegando a um fim, porque como pode ser que eles pudessem fazer frente a naves tão avançadas? Então, eles não chamavam de naves espaciais, chamavam de other planes. Other planes quer dizer outros tipos de aparelhos aéreos. Então, dizia que a qualidade de other planes aeroforms, que as formas aéreas deles foram completamente removidas da realidade da especulação e se tornaram algo palpável e que tudo aquilo que eles estavam observando se quedou gravado no consciente deles e que isso ia mudar toda a visão científica e política do que eles conheciam. Então, dizia o seguinte, que durante os 2 dias que ele visitou, ele teve 5 vezes separadas, distintas, onde ele observou esses seres que estavam andando lado a lado com oficiais da Força Aérea Americana. E dizia também que ele não tem palavras para expressar a reação do que ele sentiu, porque ele estava completamente embasbacado, mesmerizado pela situação de ver aqueles seres com cabeça grande, pequenos, mas exalando poder na simplicidade deles. Então disse que o encontro que aconteceu é uma matéria histórica que deveria ter sido documentada com viabilidade ao público, mas que não. Foi mantida em segredo absoluto e escondido do povo.